Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos conversar um pouco sobre o comportamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que já foi presidente do Brasil, foi reeleito e foi o presidente mais popular da história do Brasil. A sua aprovação atingiu a 84%. E é um mistério isso. Como é que esse cara, esse indivíduo, conseguiu isso? É um mistério. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Está aí no jornal. Em reunião que durou 5 horas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou na quarta-feira, 23, a presidente Dilma Rousseff a atender a todos os pedidos do PMDB, mesmo que para isso tenha desidratar o PT na reforma ministerial. É melhor perder ministérios do que a presidência, disse Lula, segundo o relato de ministros do PT que participaram da conversa no Palácio da Alvorada. Meus amigos, isso é uma prova inconteste da falta de escrúpulos, de ética desse triste personagem brasileiro. É lamentável que esse rapaz seja brasileiro, porque eu nunca vi uma pessoa tão incoerente. É como ele próprio disse, é uma metamorfose ambulante. Na realidade, para mim, ele é um ignorante ambulante. Ele é um inescrupuloso ambulante. O Lula não tem lado político, não tem ideologia. Ele é como se fosse uma bola. Ele rola por todos os lados, desde que ele possa tirar alguma vantagem e se manter no poder. Ele não tem direção. Ele não tem ponto de vista firmados. O que ele disse, você lê, você está vendo toda a história dele aí, a gente vendo o que ele dizia no passado e o que ele fez. E o que ele faz agora. Aqui, nessa declaração dele, é um negócio lamentável, né? Um homem que tenha um comportamento tão ignóbil como esse senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: pediu a Dilma para atender a todos os pedidos do PMDB. Claro, desde quando se mantenham no poder. Todos os pedidos. Quando ele fala todos, são todos o mesmo. E o PMDB, nós sabemos, o PMDB vai pedir mesmo. E já pediu, né? Tem o pichuleco. Tem todas essas propinas aí que foram distribuídas com o PMDB, com o PP e com o PT. Tem tudo isso. Nós sabemos que esses partidos não são republicanos. E nós sabemos como o PMDB usa o seu poder para sugar qualquer que seja o poder que esteja atualmente presente. Ele vai sugar, ele vai tirar o máximo. O PMDB é tão sanguessuga e gosta disso, fez disso uma profissão, uma marca registrada, que ele nem sequer deseja estar no poder. Ele quer estar ali ao lado, sugando, tirando o melhor do poder. Como agora, por exemplo, se nós olharmos a ação dele com o PT, é isso aí. Se você olhar, o PT hoje está muito mais escrachado do que o PMDB. E o PMDB, tendo todas as benesses, levando as propinas da mesma maneira que os partidos que o partido PT e PP recebem, ele está ali.
fazendo tudo isso e atendendo a qualquer pedido. Desde quando ele teria vantagem também? Olha o que o Lula diz: é melhor perder ministérios do que a presidência. Não tem importância em nada. A falta de escrúpulo desse cara é total. Não tem ideologia, não tem posição política, não tem posição moral. É um incapaz moralmente o Lula. Lula mente com a cara mais limpa do mundo e tem prazer. Tem um vídeo dele aí na internet, ele contando mentiras e se vangloriando das mentiras que ele pregou, por exemplo, na Europa. É um doente mental. Ele não tem uma base moral, ele não tem um suporte moral, ele não sabe o que é isso. Ele só visualiza as vantagens e o poder. Meus amigos, esse homem tem que ser banido do cenário político brasileiro para sempre. Eu acho que ele está sendo próximo de chegar a isso, mas é necessário que esse homem seja banido. O prejuízo que o Lula causou ao Brasil, nunca antes nesse país alguém causou tanto. Em relação à Petrobras, nós podemos medir diretamente determinadas despesas que ele causou, rombos que ele causou na Petrobras. Mais de 100 bilhões de prejuízo à Petrobras. Por exemplo, a política dele de importar petróleo comprado no mercado internacional e vendido internamente a preços subsidiados, com o objetivo de quê? De se manter no poder. Porque isto favorecia a classe média que usa carro, que tinha gasolina barata, e além disso, não permitia que o impacto do preço da gasolina fosse refletir na inflação. Ele que diz que tem orgulho da Petrobras, ele que diz que lutou para a Petrobras não ser privatizada, ele não tem pérdio nenhum em usar a Petrobras para se garantir no poder. É um inescrupuloso, é um doente mental. Só aí, nesta política dele, foram mais de 70 bilhões de prejuízo que a Petrobras levou. Depois, tem as refinarias lá de Pernambuco que ele mandou construir. E se vangloriava, porque perguntaram pelo plano: que plano? Eu quero ver o pessoal trabalhando. Não tem plano, não. Só ali foram 47 bilhões que foi jogado como despesa na Petrobras. 70 com 40 são 117 bilhões. Daqui a pouco, ele, o Congresso, a pedido ou sugerido pela análise das contas da Petrobras, pelo TCU, que encontrou superfaturamentos gigantescos, pediu que o Congresso paralisassem as obras da Petrobras para que elas fossem analisadas, porque estava havendo superfaturamentos gigantescos nas contas. O que é que o Lula fez? O senhor Lula vetou a decisão do Congresso de paralisar as obras da Petrobras. Portanto, meus amigos, todo o superfaturamento, toda a despesa com superfaturamento, o volume de recursos que foram desviados da Petrobras através de propinas, pode ser anotado na conta pessoal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se ele vetou, ele deveria vetar e passar
a agir, fiscalizar o que estava acontecendo na Petrobras. Mas muito pelo contrário. Ele abriu as portas à corrupção dentro da Petrobras. Com Paulo Roberto da Costa, com Renato Duque, Jorge Zelada, Cerveró, todo esse pessoal é um pessoal do senhor Lula. Tão íntimo do Paulo Roberto da Costa, chama ele Paulinho. O prejuízo econômico que esse homem deu à Petrobras é gigantesco. É acima de 150 bilhões, o preço direto que pode ser medido, que ele deu à Petrobras. O prejuízo da má administração dele econômica ao país é enorme. Bota bilhões nisso. Mas o maior prejuízo, o prejuízo que não tem medida para isso, gigantesco, jamais conseguirá ser medido, foi o prejuízo moral, ético. Um prejuízo do exemplo de um presidente da República que dá o pior exemplo para o povo brasileiro. Um presidente que rouba, um presidente não só rouba, deixa roubar, ajuda a roubar, articula o roubo, como agora disse o Ministério Público Federal. Toda a origem da Lava Jato, do Mensalão, da Eletronuclear, tudo isso, a origem disso, foi na Casa Civil do governo Lula. Ou seja, onde tinha um ministro, José Dirceu, que pelo menos esse já está na cadeia, que tinha a sala ao lado da sala do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É inteiramente impossível, esse país não consertará se só o José Dirceu for para a cadeia. Não é possível que uma corrupção tamanha, tantas evidências da participação do senhor Lula nesse cenário, e ele não seja condenado. Não é possível. Eu acho que não haverá luz no final do túnel se isso não acontecer. Obrigado e até a próxima. O calor no Rio aqui está brabíssimo hoje. Tchau, pessoal.